enorme impacto que este momento tem. Isto é, para além daqueles milhares de pessoas, alguém falava há pouco, julgo que em 30 mil, que estarão não apenas na Praça de São Pedro, mas nas vias de acesso. E atenção a este momento. E já vemos as portas da... Sim. Aí está o Papa. Estão a abrir-se as portas no momento em que será, Isaura, anunciado o novo Papa. O rosto do novo Papa agora a ser revelado na varanda do Vaticano. É o Zuppi, parece. Veremos quem será o nome anunciado pelo cardeal que tem a responsabilidade de o fazer. O Santo Padre seguir-se-á a este anúncio por parte deste cardeal que tem essa suma responsabilidade de anunciar o nome. Vamos ouvir. Não temos som ainda para perceber aquilo que está a ser dito. Annuncio vobis gaudium habemus papam. O anúncio habitual, tradicional, habemus papam. Está escolhido o novo chefe da Igreja Católica. Ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Cardeal Matrevosk. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. É Leão XIV, cardeal escolhido para novo Papa. Não sei se os nossos comentadores nos conseguem ajudar sobre quem será o novo Papa. A comunicação foi feita em latim, por isso não ficou muito perceptível. Ficou claro ainda assim a escolha do nome, Leão XIV. Leão já foi é um nome já escolhido por diversas vezes para nome de pontífice, mas todos os nomes têm um significado particular e algum simbolismo. Sabemos que estamos a apontar para um perfil, pelo menos chega-nos essa informação, de um... Sim, um norte-americano de 69 anos, Robert Francis Prevost, é ele o novo Papa, foi escolhido pela maioria dos cardeais, será denominado como Leão XIV, perdão, é o novo Papa. Vamos já a um primeiro comentário dos nossos comentadores. Padre António Martins começaria por si, uma escolha que não estava entre os papali. Estava sim. Muito bem. Estava, era um dos nomes falados, estou contente com a escolha, é a garantia da continuidade de Francisco, é a garantia também, é a expressão de várias tintes eclesiais e culturais, é o encontro da América Latina, creio que ele, a mãe ou o pai, é de origem latino-americana, peruano ou de um dos países da América Latina, depois nascido nos Estados Unidos, é uma escolha corajosa norte-americana, quase diria, nos tempos atuais, imprevisível. É um homem também da Cúria Romana, é portanto aquele que tem liderado, aquele que tem liderado o dicastério que organiza os processos e as escolhas dos bispos para as diferentes dioceses do mundo. E é o primeiro Papa norte-americano. É o primeiro Papa norte-americano e é uma espinha cravada na garganta de Trump. E por isso, Helena Ferro Gouveia, o facto de termos aqui um primeiro Papa norte-americano é também motivo de jubilo para esse país e para a nova administração de Trump, Helena? Este novo Papa, que de facto tem aqui uma relação também com o continente, portanto, com o continente americano, não apenas por ele ser, portanto, norte-americano, mas por ter passado muito tempo no Peru e, portanto, foi sacerdote no Peru, é conhecido por ser alguém muito na linha do Papa Francisco e, portanto, tendo conduzido aquilo que é o dicastério para os bispos, uma posição que lhe permitiu ir conhecendo aquilo que é a estrutura da Igreja e participar
participar também ativamente na nomeação, portanto, de bispos em torno do mundo. Ele tem capacidade, ou é tido como tendo alguém capacidade de liderança e de compreensão global daquela dimensão que eu falava há pouco, ad intra, de conhecer bastante bem, portanto, a Igreja, no momento em que a Igreja também se transforma e há algumas correntes, algumas mais conservadoras, algumas mais liberais, e é preciso encontrar aqui uma voz, uma pedra, um sucessor de Pedro que seja capaz de fazer a integração, portanto, destas diversas correntes desde esta Igreja Católica. Portanto, naturalmente que ele vai ter aqui desafios, como dizia o Sr. Padre, que é uma espinha cravada, portanto, em Trump, porque de facto este cardeal é tido como alguém mais progressista, quando nós temos a Igreja Católica, que aliás nos Estados Unidos tem vindo a crescer e a crescer significativamente, apesar de na América do Norte representar apenas 6,6% dos católicos a nível mundial, mas tem havido aqui um crescimento do catolicismo e nós temos, por exemplo, o próprio vice-presidente norte-americano é um católico recém-convertido, mas este é um Papa que tem aqui uma vertente mais progressista, bastante mais alinhada com aquilo que são os movimentos, portanto, carismáticos, bastante sensível a dois temas que neste momento são muito discutidos não apenas nos Estados Unidos, mas também a nível internacional, que é a questão da justiça social e da imigração. Portanto, a Igreja conseguiu encontrar aqui alguém que olha, uma vez mais, para estas duas dimensões, para a dimensão, para o mundo externo e para a continuidade daquilo que foi o legado de Francisco, mas simultaneamente alguém que conhece a Igreja e que é muito conhecido, como eu dizia há pouco, dentro da Igreja. Portanto, ele que é um dos que eram apontados como com a capacidade de construir pontes entre conservadores e progressistas, é uma qualidade, naturalmente, diria eu, bastante útil numa altura em que a Igreja se encontra com desafios maiores, ou pelo menos diferentes. Como já aqui foi dito, ele era atualmente prefeito do dicastério para os bispos, uma posição estratégica que lhe permite naturalmente conhecer por dentro a Curia Romana e a forma como a Igreja Católica funciona por dentro. Catarina, bem-vinda à emissão também. De alguma forma surpreendente esta escolha para ti ou não? E perguntar-te também, numa altura em que temos Trump na Casa Branca, se ter também um Papa norte-americano tem um simbolismo natural por si só. Sim, aqui este nome surgiu ontem como um dos nomes que estava a ser falado. Como a Helena estava a dizer, é um Papa meio termo. Aliás, nos perfis que vinham nos jornais, eu descobri uma frase interessante. Ele, por exemplo, como o Papa Francisco é capaz de benzer um bebê, mas se calhar já não é capaz de lhe pegar ao colo. Mas é um Papa que fica ali no meio termo. Mas, como estava aqui o padre a dizer, é uma chapada de luva branca no Trump, porque, apesar de ser americano, é também um Papa que vai na linha do Papa Francisco. Portanto, é um Papa que é capaz de agregar aqui e unir, no fundo, toda uma igreja. E se calhar por isso é que foi rápido, porque havia aqui, se calhar, uma dificuldade em unir duas fações que estavam muito distintas. E, portanto, este Papa também é um Papa poliglota, é um Papa que consegue ter aqui uma influência muito grande, porque teve um cargo muito influente na Santa Sé e, portanto, eu acho que ele, de facto, vai conseguir ter um papel muito influente e importante neste momento da Igreja. Padre António Martins, temos que também analisar a escolha do nome. Leão XIV, que interpretação é que retira desta escolha? Eu confesso a minha ignorância para interpretar esta escolha neste momento. Não consegue ser nenhum comentário nesse sentido. Muito bem, vamos deixar isso mais para a frente, mas o facto de ter sido encontrada aqui uma figura, Padre António Martins, que reúne consenso entre a ala conservadora e a ala progressista, pode ter de facto facilitado a escolha do conclave, como já aqui foi avançado? As polarizações existem tremendamente dentro da Igreja, e eu creio também que esta escolha, sobretudo um cardeal norte-americano, é também uma vontade de criar diálogo entre dois mundos norte-americanos. Vamos dizer, uma linha católica profundamente reformista, identificada com o estilo e o magistério do Papa Francisco e suportada consistentemente pela Companhia de Jesus,
e uma linha integrista, quase terrivelmente integrista, que motivou e mobilizou na resistência litúrgica, que promoveu calúnia, campanhas de difamação contra o Papa Francisco. Como o Vance está um pouco identificado com essa linha, outros líderes católicos também da presente administração pertencem a movimentos mais ligados a um certo integrismo católico e ao integrismo pentecostal protestante. É também, vamos dizer, um desafio para uma possível reconciliação de duas alas que neste momento estão muito polarizadas dentro da Igreja Católica Americana, em que não é apenas a questão do pro-life, mas é também a questão da imigração, e creio que Prevost poderá fazer esse caminho de reconciliação e de ligação entre dois polos muito radicalizados. Estamos a perceber pelas imagens que vamos recebendo do Vaticano que poderá estar iminente a presença de Leão XIV, o novo Papa, o Papa número 267. Aqui está ele, Leão XIV, Robert Prevost, vindo dos Estados Unidos da América, é o novo Papa, acena pela primeira vez à multidão. Robert Francis Prevost tem 69 anos, um poliglota nascido em Chicago, visto como um eclesiástico que transcende fronteiras, acena agora aos fiéis da Praça de São Pedro, visivelmente entusiasmados. Importante dizer que o homem que vimos nas imagens serviu por 2 décadas no Peru, onde se tornou bispo e cidadão naturalizado e depois liderou a Ordem Religiosa Internacional. É um Papa poliglota, terá facilidade nas línguas e isso não é um pormenor de menor importância, André, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos. Isso acresce ainda mais importância no momento em que vivemos. Leão XIV, o novo Papa, que tinha essa posição importante dentro da estrutura da Igreja Católica, é visto como um progressista e, portanto, nesse sentido, na linha do falecido Papa Francisco, mas trará naturalmente o seu cunho à Igreja que agora vai liderar. A idade é importante, 70 anos. Veremos qual será a capacidade para imprimir, ainda 69 anos, cumprirá este ano 70, a capacidade que terá para imprimir essa jovialidade que o Papa Francisco imprimiu durante o seu papado até certo ponto. Aqui o vemos a acenar à multidão, são milhares de pessoas que estão na Praça de São Pedro à espera de ouvir as primeiras palavras de Leão XIV, que sucede a Francisco como o chefe da Igreja Católica. Muita curiosidade para saber que palavras e que tom é que vai escolher Robert Prevost na sua primeira intervenção, nas suas primeiras palavras à Praça de São Pedro. Importante dizer que depois desta aparição na varanda, o cardeal eleito retira-se depois para um quarto chamado a Sala das Lágrimas, onde deverá ficar sozinho e em reflexão antes de aparecer ao mundo já oficialmente com a nova função. E só depois é que ficará oficializado como o novo pontífice. Vamos vendo o entusiasmo da Praça de São Pedro, com muitas bandeiras de bastantes países, muitas nacionalidades, depois também de um conclave que reuniu, também ele, muitas nacionalidades. Havia 71 opções para a escolha do sucessor de Francisco. Vamos ouvir as primeiras palavras de Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Que a paz esteja com todos. Fratelli, sorelle carissimi. Irmãos, irmãs caríssimos. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pela Igreja Católica, pela Igreja de Deus. Aqui vos deixo uma saudação de paz que entra nos nossos corações, nas das vossas famílias, a todas as pessoas, a tutti i popoli, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja convosco.
E grita-se agora pelo nome do novo Papa. Muitos sorrisos na varanda. Questa è la pace di Cristo risorto. Esta é a paz de Una Cristo pace ressuscitado. disarmata e una pace disarmante, umile e Uma paz perseverante. humilde e Proviene perseverante. da Dio. Que provém de Dio Deus. che ci ama a tutti. Deus que ama todos Incondizionalmente. e incondicionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa Conservamos di Papa Francesco, no nosso coração che a voz benediva a Roma. débil mas corajosa do Papa Francisco. Il Papa che benediva Roma dava la sua O benedizione Papa al que mondo, bendizia al mondo Roma intero, dava a sua bênção também quella ao mattina mundo del giorno di Pasqua. nessa manhã do dia de Consentitemi di Páscoa. dar seguito a quella stessa benedizione. Quero dar Dio seguimento a ci essa vuole bene. benção. Dio Deus vi vos ama a abençoe. tutti. Deus ama-vos E a il todos. male non prevarrà. O mal não Siamo prevalecerá, tutti nelle não vai mani di prevalecer. Dio. Estamos todos nas mãos de Deus, Pertanto, senza paura, sem uniti, dor, sem mano medo, nella aliás, mano con sem Dio unidos, e tra di noi andiamo avanti. vamos em frente. Siamo discepoli di Sejamos Cristo. discípulos de Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. O mundo L'umanità viu a sua luz. necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. O mundo precisa de criar pontes entre Deus e o seu Aiutateci amor. anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti. Precisamos con il uns e outros de dialogo, con construir l'incontro, pontes com diálogo, com encontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, para sempre conseguirmos in ser pace. um povo inteiro Grazie e a uno, Papa Francesco. sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali Quero che agradecer hanno a todos os cardeais scelto me que me per escolheram essere successore di Pietro, para ser o sucessor e de Pedro camminare insieme a voi e caminhar come entre Chiesa vós, unita, cercando com uma sempre igreja la unida pace, à la procura giustizia, sempre da paz, da justiça, cercando sempre lavorare come uomini à procura e sempre donne de fedeli a trabalhar Gesù como os Cristo, homens, onde senza se quer paura, levar Jesus per Cristo sem medo proclamare il Vangelo, para per proclamar o essere Evangelho missionari. e para sermos missionários. Sono un figlio di Sant'Agostino, Sou um filho de São Agostinho, agostiniano, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. que disse, In questo convosco senso sou cristão, possiamo tutti nesse sentido, camminare insieme possamos todos caminhar verso juntos quella patria la quale Dio ci ha preparato. dentro da pátria que Deus nos preparou. Alla Chiesa À Igreja, di Roma, de Roma, un saluto speciale. uma saudação especial. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria. Devemos procurar juntos como ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes e diálogo, sempre aberta a receber, como esta praça com os braços abertos a todos, a todas as cores que nos procurem, na nossa caridade, na nossa presença, no diálogo e no amor. E se me permitem também uma palavra e uma saudação a todos aqueles, fala agora em castelhano, Santo Padre, de modo particular, à minha querida igreja no Peru, onde um povo fiel
al suo obispo, acompanhou o ha seu bispo compartido su fe a compartilhar a sua fé tanto e que deu para tanto seguir para siendo iglesia fiel de seguir Jesucristo. sendo uma igreja fiel a Jesus Cristo. A tutti voi, A todos fratelli e vocês, sorelle, irmãos e irmãs di Roma, de Roma, di Itália di tutto il mondo, e de todo o mundo, vogliamo essere una chiesa sinodale, possamos ser uma chiesa igreja che sinodal e cammina, uma una igreja chiesa que cerca caminha, sempre que la pace, procura sempre a paz, cerca sempre la carità, procura sempre a cerca caridade, sempre di essere vicino, procura specialmente sempre o a serviço, coloro che soffrono. principalmente àqueles que sofrem. Hoje, Il giorno della supplica alla o Madonna dia di da Pompei. súplica à Nossa Senhora de Pompeia, Nostra Madre Maria a vuole nossa Mãe Maria, sempre camminare con noi, que sempre stare caminha vicino, connosco e está aiutarci perto con la sua a intercessione e il ajudar-nos suo com a sua amore. intercessão e com o seu amor. Allora vorrei pregare insieme a voi. Agora vamos rezar Preghiamo juntos. insieme per questa nuova Rezemos missione, juntos però per tutta para la esta Chiesa, nova missão, per la para pace esta nel igreja mondo. e para a paz no mundo. Chiediamo questa grazia speciale E di Maria, que nostra Madre. possamos pedir esta Ave graça Maria, especial piena de di grazia, Maria. Ave il Maria, cheia de Signore è graça, con o Senhor te. é convosco. Tu sei benedetta fra le Bendita donne, sois vós entre as e mulheres, benedetto e il bendito é o frutto fruto del do tuo vosso ventre, seno, Jesus. Gesù. Santa Maria, Madre di Santa Dio, Maria, Mãe de Deus, prega per rogai noi por nós, peccatori, pecadores, adesso agora e nell'ora e na hora della da nossa nostra morte. Amen. Ficamos por já com as primeiras palavras de Leão XIV, num discurso onde a palavra paz foi bastante mencionada. Enquanto vamos acompanhando estas imagens onde acabamos de conhecer o novo pontífice. Il Santo Padre Leone, a O Santo tutti Padre i fedeli Leão, presenti a todos os e a quelli presentes che ricevono la sua benedizione e aqueles que podem a receber mezzo della radio, della televisione a sua e bênção delle através da altre rádio, da tecnologie di televisão e de comunicazione, outras tecnologias da comunicação, concede l'indulgenza plenaria concedendo della a forma indulgência stabilita dalla plenária Chiesa. Preghiamo para toda a Dio Igreja. Onnipotente, Rezamos perché Deus conservi a Omnipotente, lungo il Papa que guida della conserve Chiesa o e Papa, líder conceda da Igreja, pace e conceda a unità paz alla e a Chiesa unidade in tutto da il Igreja mondo. em todo o mundo. Cumprem-se os ritos habituais nesta altura, nestes primeiros minutos. Sancti do Papa Apostoli Petrus et Paulus, de quorum Santos Apóstolos potestates Pedro e Paulo, autoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Santo Padre faz agora Precibus oração et em meritis latim. Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Fica a benção Urbi et Orbi, já habitual nestes
Este ritual que acontece a seguir à eleição do novo pontífice, Robert Prevost, de 69 anos, nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Acena agora à população novamente na Praça de São Pedro, com muita gente entusiasmada, por vezes até a interromper um discurso, onde falou de paz, falou do tipo de igreja que prevê para o seu pontificado, uma igreja unida à procura da paz, da justiça, uma igreja missionária, sem medo. Fez também uma menção ao Papa Francisco, deixando um agradecimento e uma menção também à sua própria igreja no Peru, onde se destacou nas suas funções missionárias. Momento absolutamente simbólico, com vários cardeais com um sorriso bem aberto depois da escolha deste novo Papa, Leão XIV, que se mostra pela primeira vez a Roma, ao Vaticano, mas ao mundo, aos muitos milhões de católicos que por esta altura vêem através das televisões ou, como dizia há pouco o cardeal, por todos os meios que hoje são possíveis, esta primeira aparição do Santo Padre. Creio que temos oportunidade de falar com quem está no terreno. Pedro Filipe Silva, creio que nos acompanhas a esta altura. Uma preleção do Santo Padre, como lembrava a Isaura, lembrando também o Papa Francisco. E lembrando, André, sublinhando a ideia de continuidade, isso mesmo foi também defendido durante as reuniões, as congregações gerais que aconteceram nestes dias de pré-conclave, em que esse perfil estava traçado, o perfil de continuidade do Papa Francisco, com uma igreja próxima, de construção de pontes, e foi muito interessante ouvir também de Leão XIV essa ideia de uma igreja missionária que constrói pontes e diálogo. E essas palavras foram mencionadas pela sala de imprensa do Vaticano nos últimos dias, antes do conclave, para resumir aquilo que os bispos, os cardeais eleitores e não eleitores, porque todos puderam participar nessas congregações gerais, para sublinhar exatamente o que se tinha defendido nessas congregações à porta fechada, para defender que era necessário um Papa, no momento em que vivemos tão desafiante ao nível mundial, um Papa da esperança, um Papa de construção de pontes, e que conseguisse ter essa visão missionária. E este Papa, este novo líder da Igreja Católica, Leão XIV, tinha exatamente isto. Aquelas palavras em espanhol não foram por acaso, uma menção ao Peru, porque nos anos 80 Prevost teve uma missão, teve um trabalho de missão, uma atuação missionária no Peru, e não esqueceu também esse momento também de missão.